nós estamos oferecendo um painel virtual Radioisótopos e Saúde, que é uma atividade da Sociedade Brasileira de Biociências Nucleares, dentro da Marcha da Ciência, em colaboração com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Nós entendemos que nós deveríamos apresentar um case de sucesso importante para pontuar a orientação que foi dada pela SBPC de discutir ciência e tecnologia, sua importância e também suas dificuldades. Nós trabalhamos na área nuclear e o nosso case é o reator multipropósito brasileiro. Ele é um exemplo de boa aceitação pública, boa aceitação pelas autoridades do Estado, porém também enfrenta dificuldades financeiras. E nós convidamos, então, para nos contar esse case, o doutor José Augusto Perrota, que é o coordenador técnico do projeto do empreendimento Reator Multipropósito Brasileiro. Nós entendemos que as aplicações de radioisótopos em saúde, elas dependem de um avanço do conhecimento em biologia e farmácia, no caso da medicina. Uma base sólida em física e química. O uso de ferramentas matemáticas para fazer simulações. No caso de ensaios pré-clínicos, a aplicação de conhecimentos em veterinária. E também um respeito à biossegurança e à proteção radiológica, porque usamos material radioativo. Bem, tudo isso nos leva a trabalhar em equipes multidisciplinares. Então, aqui nós estamos com um engenheiro, um farmacêutico, um químico e um biofísico. Eu sou física. Então, nós vamos exemplificar com esse case a nossa dependência externa de importação de insumos, que o projeto visa tornar o Brasil soberano nessa área de radioisótopos. Nós também frisamos a nossa dependência tecnológica em diversas áreas, que será depois abordado e pode ser discutido com perguntas e tudo mais, e debate. E frisamos a escassez de recursos e um longo tempo que o coordenador Perrota leva explicando nas diversas esferas de governo, ao longo de trocas e tudo mais, a importância do assunto. Todos aprovam, porém, as dificuldades ele vai relatar, e nós, então, a Sociedade de Biociências Nucleares, não só apoia esse projeto, como está firmemente disposta a trabalhar em tudo aquilo que for necessário. Então, nosso primeiro apresentador é o doutor Perrota, que é um engenheiro, doutor em tecnologia nuclear. Ele é tecnologista do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares em São Paulo. Ele foi diretor de pesquisa e desenvolvimento da Comissão Nacional de Energia Nuclear. O segundo apresentador é o professor Valber Cardoso, que é professor titular da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele foi o criador e é até hoje o coordenador do Laboratório de Radioisótopos da Faculdade de Farmácia da UFMG. Ele é ex-presidente da SBBN e, desde 2015, o diretor científico da SBBN e também membro honorário da SBBN. O terceiro palestrante é o Dr. Fábio Marques, que é químico. Ele é doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, trabalha como pesquisador no Centro de Medicina Nuclear da Faculdade de Medicina da USP e é membro da diretoria da Sociedade de Biociências Nucleares. O terceiro apresentador, aliás, o quarto apresentador é o professor Ademir Amaral, que é professor titular do Departamento de Engenharia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco. Ele é o criador e, até hoje, o coordenador do Lambda, que é um laboratório de dosimetria da universidade, que também trabalha com a área de controle ambiental, e ele vai explicar muitas áreas e muitas pesquisas a respeito. E ele é membro titular da Academia Pernambucana de Ciências e ex-presidente da SBBN. Então, nós responderemos perguntas no final, vocês podem mandar por aquele formulário que está no Facebook, o link, ou pelo próprio Facebook. Nós tentaremos responder
todas as perguntas. Aquilo que não conseguirmos, nós responderemos por e-mail, mas tentaremos promover o debate. Então, com vocês, os nossos apresentadores. Professor Perrota, por favor. Bom, boa tarde a todos. Agradeço inicialmente a Silvia pela gentileza do convite para eu poder falar do RMB. Eu tenho que falar em 10 minutos sobre o RMB e sobre suas dificuldades, mas inicialmente eu vou tentar posicionar o que é o RMB e o reator multipropósito brasileiro, o porquê dele, e ao final falar um pouco sobre a gestão do empreendimento, e nas perguntas podemos então discutir um pouco mais e focar um pouco nas dificuldades. O tema aqui do encontro é produção de radioisótopos, e quando a gente vai na base da ciência nuclear, a produção de radioisótopos está associada às reações nucleares nos núcleos dos átomos, ou com partículas carregadas em aceleradores, ou com nêutrons, basicamente num reator nuclear, ou através da produção de fissão nuclear, radioisótopos produzidos por fissão nuclear. E eu contextualizo aqui um pouco o que é um reator nuclear, ou a tecnologia nuclear, em que é um sistema, né, ou equipamento onde a reação em cadeia da fissão nuclear existe de forma controlada. Se a gente tem um reator que usa a energia dessa fissão, são os reatores de potência, normalmente para gerar energia ou propulsão nuclear, e são de grande porte ou de pequeno porte, mas, no caso, por exemplo, de Angra, são 4.000 megawatts térmicos de energia gerada, 1.300, em torno de 1.300 de energia elétrica, e 110 toneladas de urânio são utilizadas dentro desse reator. Quando a gente fala de reator de pesquisa, ao inverso, nós queremos usar os nêutrons que são produzidos na reação em cadeia. Então, com esses nêutrons é que nós vamos fazer as várias aplicações. E, normalmente, são reatores extremamente compactos, com potência variando desde muito pouca até uma potência em que o fluxo de nêutrons é superior aos reatores que a gente quer testar como de potência, ou uma quantidade de nêutrons suficiente para gerar os radioisótopos nas quantidades de atividade, na quantidade de atividade necessária. E, no nosso caso do RMB, nós estamos falando de um reator que vai ter fluxo da ordem de 2 a 3 vezes 10 a 14 nêutrons por centímetro quadrado por segundo, uma potência de 30 megawatts, e utilizando apenas 37 quilos de urânio, operando a uma temperatura abaixo de 50 graus. Então, é um reator extremamente seguro. O Brasil tem 4 reatores de pesquisa. O primeiro deles foi em 1958, inaugurado. Tem aqui uma figura clássica da inauguração do reator IR-1 aqui em São Paulo, dentro do IPEM. Na época, era o Instituto de Energia Atômica, quando o Juscelino Kubitschek, que era o presidente do Brasil, e o Jânio Quadros, que era o governador, inauguraram o reator no dia 25 de janeiro, que era a festa de aniversário da cidade de São Paulo. E já na década de 60, os pioneiros, como a doutora Constança Pagano, já começaram a produzir os radioisótopos de aplicação na saúde. O primeiro foi o iodo 131, já na década de 60. Nós completamos 60 anos dessa primeira aplicação. Agora, o interessante é que a gente transforma a ciência nuclear em tecnologia. A ciência é basicamente a mesma desde o início, lá da década de 50, quando nós começamos a usar o reator. Mas a tecnologia ela avança. Então, aqui tem uma foto típica, lá na década de 60, utilizando iodo e monitorando uma pessoa, e hoje as técnicas são muito mais avançadas, os equipamentos são avançados. Então, a tecnologia nuclear ela sempre vai avançando. E, junto com isso, né, se cria a inovação e tem a aplicação na sociedade dos vários produtos e serviços. Onde se lê a sociedade, a pesquisa está incluída. Muitos dos radioisótopos são utilizados em pesquisa para, aí sim, gerar produtos que vão ser utilizados na sociedade. Mas um ponto importante que está embutido aí são os recursos humanos. Porque, se nós estamos falando da década de 50, várias gerações já se passaram usando a ciência nuclear e desenvolvendo tecnologia.
E essa continuidade de desenvolvimento, a continuidade da inovação e aplicação para a sociedade deve ser continuada. E isso é um dos grandes problemas hoje que nós temos, não a formação de pessoas, isso nós sabemos formar muito bem, é a fixação das pessoas nos institutos de pesquisa, principalmente da área nuclear. Aqui tem um exemplo muito, muito interessante do que é um reator nuclear. O que ele traz? Não é só um reator, ele traz a competência, a cabeça. E o IPEM, lá em 1958, começou com um reator dentro da cidade universitária, num espaço vazio, e hoje, dentro da Universidade de São Paulo, dentro do campus da universidade, é o maior instituto de pesquisa nuclear do país. Ou seja, o fato de ter uma grande instalação que desenvolve tecnologia, isso fomenta a capacidade, a realização e o surgimento de inovação, tecnologia, mas a formação de recursos e competência em pesquisa tecnológica. O RMB ele vem em continuidade a esse fator. O reator do IPEM tem mais de 60 anos, ele vai ter que parar, e a tecnologia nuclear deve continuar, porque cada vez mais nós temos a aplicação para a sociedade. Então, o foco principal do RMB é uma infraestrutura para desenvolvimento da área nuclear, do setor nuclear, para as aplicações sociais, estratégicas e industriais na parte de aplicações sociais, principalmente a produção dos radioisótopos, para fomentar e dar suporte às várias aplicações, e principalmente à medicina, à saúde, estratégicas e industriais na parte de teste de radiação de materiais e combustível para dar suporte à parte da engenharia de reatores de potência que o país utiliza, a parte do ciclo do combustível que o país é autônomo, e na parte do desenvolvimento científico e tecnológico, um grande laboratório nacional de aplicação de feixe de nêutrons. O que o reator produz são nêutrons, o que a gente controla no reator são nêutrons, a gente pode extrair esses nêutrons. E com esses nêutrons a gente pode fazer pesquisa básica e aplicada. No caso do nêutrons, é complemento ao que é usado de luz síncrotron, por exemplo, no Sirius, que está sendo construído aqui no país, em Campinas. E ele, na área nuclear, é efetivamente um projeto estruturante de arraste para a tecnologia nuclear. No caso específico que a gente está falando aqui de radioisótopos, né, o que a gente busca é autonomia nacional na produção de radioisótopos para todas as aplicações, principalmente aquelas de produção em reatores, né? Hoje, no Brasil, nós importamos todos os materiais. Muito pouco é produzido no IPEM, basicamente para desenvolvimento, pesquisa e alguma aplicação pequena. As grandes quantidades são todas importadas. No caso, principalmente molibdênio 99, que é a base para o gerador na utilização do gerador de Tecnésio e Tecnésio na medicina nuclear. E, com o RMB, a gente imagina, com essa autonomia nacional, a ampliação da medicina nuclear no país em benefício da sociedade. Hoje, um exemplo, o molibdênio, nós importamos uma quantidade que atende em torno de 1.700.000 a 2 milhões de procedimentos, isso no total de radioisótopos, no país, né? É uma quantidade muito grande, mas ainda é pequena para a população que nós temos no país. Se nós, com o RMB, nós vamos poder produzir mais e, principalmente, atender mais ao Sistema Único de Saúde, o SUS, que utiliza em torno de apenas 1/3 do material que é produzido para a medicina nuclear no país. Aqui tem um exemplo interessante dessa autonomia de desenvolvimento tecnológico da área nuclear que nós temos no país. O molibdênio, em si, 99, é produto de fissão do urânio, 235. Então, o que para produzir esse molibdênio, nós temos que irradiar alvos de urânio enriquecido, no caso, nós vamos enriquecer o urânio a 20% em urânio 235, e ele tem que ser irradiado em alto fluxo no reator. Esse alvo de urânio é como se fosse um combustível nuclear. Então, o urânio que vem na mina tem que ser processado, concentrado, virar um gás, ser enriquecido, virar
um metal e virar um alvo de urânio para ser irradiado em reator. Nós possuímos essa tecnologia no país. Hoje, no RMB, nós acabamos o ano passado, de concluir um dos projetos, que é a produção de UF6 enriquecida a 20%, numa laboratório do CTMSP em São Paulo. Todo o caminho e a infraestrutura para a produção de alvos e combustível com o RMB, e produzimos uma quantidade de 19 elementos combustíveis e montamos um reator de unidade crítica que simula o reator RMB. Tudo isso é nacional. Com o RMB, nós vamos poder irradiar, e com as instalações suporte do RMB, vamos processar esse material e transformar em radiofármaco e distribuir para os hospitais. Eu costumo classificar isso como ciclo social do combustível nuclear, que sai desde o urânio da mina até o hospital para aplicação no paciente. E com o RMB, todo esse ciclo seria nacional. O RMB vai produzir todos os radioisótopos que hoje nós importamos em quantidade suficiente, numa primeira etapa, para substituir a importação. Hoje, o Brasil importa da ordem de 16 milhões de dólares em radioisótopo. Essa quantidade, numa segunda etapa, pode dobrar e, numa terceira etapa, quadruplicar. Então, nós teríamos uma capacidade, quando ele pronto, de substituir a atual e aumentar gradativamente, ou seja, dar suporte à saúde e à medicina nuclear no país. O empreendimento vai estar em Iperó, o município de Iperó, 110 quilômetros aqui de São Paulo, é um terreno de 2 milhões de metros quadrados. Nós temos um projeto hoje já elaborado do que é essa infraestrutura do empreendimento, onde tenha um núcleo onde vão estar os laboratórios e o reator, um núcleo de administrativo, inclusive, com a parte de formação de recursos humanos e pós-graduação e treinamento, e um núcleo de infraestrutura, vamos dizer, de prefeitura de todo esse empreendimento, e água, luz, força, o que for necessário. O empreendimento em si, nessa parte inicial, é o reator, mas também todos os laboratórios associados. Então, se nós produzimos radioisótopos, nós temos o laboratório, a unidade de produção dos radioisótopos, processamento dos radioisótopos. Se irradiamos materiais e combustível para teste, temos o laboratório de análise pós-radiação, um laboratório de radioquímica e análise por ativação, um laboratório nacional, onde os pesquisadores nacionais poderão levar seus materiais e irradiar no reator e analisar o seu espectro de radiação após ativação. E um grande laboratório, um prédio das guias de nêutrons, que seria um laboratório da utilização do feixe de nêutrons para essa aplicação de análise de materiais, de fratometria, espalhamento, imagem, e esse laboratório é complemento ao laboratório de luz síncrona, porque aqui nós trabalhamos com nêutrons, partículas sem carga, e lá eles trabalham com radiação eletromagnética. Um processo complementa o outro. Essa é uma figura do que vai ser esse laboratório. Hoje nós temos todo o projeto básico, estamos terminando o projeto detalhado do reator. E a ideia maior não é só o reator, a ideia é exatamente como o início do IPEM, é transformar esse sítio num grande laboratório nacional. Além do reator e essa infraestrutura de produção de radioisótopo e pós-irradiação e laboratório de nêutrons, no futuro teríamos o laboratório centralizado de fusão nuclear aqui do país, o laboratório de acelerador de partículas. No IPEM nós temos 2 ciclos, e aqui teria um ciclo de maior energia. Laboratório de laser de alta potência, no IPEM tem laboratório de laser de alta potência, e aqui poderia se trabalhar também com a aceleração de partículas. Centro de radiofarmácia e um grande centro integrado para o desenvolvimento da aplicação das radiações para o ser humano, além de todo o sistema de pós-graduação. Um empreendimento como esse não é de Estado. O empreendedor é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM. O órgão responsável é a Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento. Nós somos uma autarquia
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Os institutos da CENEM trabalham no projeto, nós somos institutos de pesquisa, nós não somos empresas de engenharia. E o maior empreendedor para o RMB é o IPEM, por isso que o centro do desenvolvimento do projeto está no IPEM. Nós temos uma parceria técnica na área de engenharia para a implantação com a Amazônia Azul Tecnologia de Defesa, para a parte de engenharia. E temos com o CTMSP também a cooperação, principalmente na parte do combustível e enriquecimento. Nós temos o apoio, que nem a Silvia mencionou no início, das sociedades que estão vinculadas à área nuclear, e temos tido também o apoio do Estado de São Paulo e da Prefeitura de Peró e do Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro dentro do GSI. Só para mencionar, para encerrar, a dificuldade de implantar esse projeto, nós começamos o projeto em 2008, quando teve a crise de fornecimento de radioisótopos no país. E hoje essa crise ainda permanece um pouco. A dificuldade de transporte hoje com o Covid está limitando a chegada dos materiais. Nós estamos hoje terminando esse ano o projeto detalhado e só tivemos recursos para chegar a esse fim de ano. Nós não temos recursos alocados para iniciar a obra ou iniciar a compra dos equipamentos. Nós já fizemos a parte de licenciamento nuclear e ambiental, nós temos a licença do IBAMA, inicial foi a licença inicial, depois nós temos a licença de instalação, e estamos agora discutindo, já entregamos o relatório preliminar de segurança do reator, estamos discutindo esse relatório com a DRS, que licencia a parte nuclear. Então, nós estamos aptos a iniciar o projeto, mas falta recursos e, certamente, falta a parte de recurso humano para poder tocar uma obra desse porte. Nós estamos falando de custo estimado de 500 milhões de dólares, de um projeto para 5 anos. Então, nós estamos falando em torno de 100 milhões de dólares ano. Acho que meu tempo acabou, e depois a gente volta nas perguntas, eu posso detalhar mais as dificuldades inerentes. Muito obrigado. Agora, eu gostaria de agradecer, meu nome é Valbert Cardoso, eu gostaria de agradecer a doutora Silvia. Vocês estão me ouvindo? Para nós é motivo de grande alegria participar dessa Marcha da Ciência, iniciativa da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, e com a participação de diversas sociedades científicas, universidades, institutos de pesquisa do nosso país. A pandemia do coronavírus, o Covid-19, tem mobilizado toda a comunidade científica mundial, inclusive a comunidade científica brasileira, no sentido de entender melhor o comportamento deste vírus, o desenvolvimento de vacinas e também encontrar medicamentos capazes de conter essa terrível doença. Neste contexto, toda a mídia mundial tem ressaltado a importância da ciência em nossas vidas. Assim, torna-se imperativo que haja constante investimentos públicos e ou privados nas diversas áreas do conhecimento para superar esse desafio e tantos outros que poderão vir. Neste momento, gostaria de salientar, de ressaltar a frase proferida pelo saudoso Dr. Júlio Rosenthal, na época diretor da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que foi a seguinte: o uso do radioisótopos vai até onde a imaginação do homem for possível. No contexto do Covid-19, será que o emprego do radioisótopo poderia contribuir para a melhor compreensão do complexo mecanismo envolvido na interação do vírus SARS-CoV-2 com as células? Nesse sentido, nós vamos falar um pouco de nossa experiência e vou ressaltar alguns pontos que eu acho que seriam importantes.
Então, dentro do painel de radioisótopos e saúde, e aproveitando a mensagem que foi proferida anteriormente pelo professor Perrota, do uso do radioisótopos, vamos fazer uma tentativa para explicar os mecanismos e as possibilidades de empregar o radioisótopos neste processo. Um momento. Tive um problema aqui na... Tá. Nós temos experiência e trabalhamos com imagens, né? Imagens de cintilografia, que seria o SPECT, utilizando o tecnécio, que foi mencionado, né, dentro da possibilidade do reator multipropósito, que nós pudéssemos buscar autonomia para o molibdênio para fornecer o tecnécio 99. E trabalhamos também com PET, né, com imagem PET, utilizando o gerador de galho 68. Evidentemente que o PET, na aplicação do PET, você pode utilizar outros isótopos, o cobre-64, o yttrium-90, e o flúor-18, e assim por diante. Então, isso é uma perspectiva muito grande de trabalho. A nossa experiência do grupo, e já trabalhamos com isso há mais de 30 anos, ela baseia em marcação de moléculas com peptídeos, fármacos, micro-organismos, anticorpos, leucócitos, entre outros. Com que finalidade? Para estudos farmacocinéticos, empregando esses radiotraçadores. Estudos de biodistribuição em animais, estudos pré-clínicos e também em estudos clínicos, como eu vou mostrar daqui a pouco. Esses estudos, evidentemente, envolvem imagens de single photon emission tomography e positron emission tomography. Aqui eu trouxe um exemplo de um trabalho realizado pelo nosso grupo, onde nós marcamos leucócitos, né? Autólogos, são leucócitos do próprio paciente, onde nós marcamos com tecnécio. Isso vem auxiliar no diagnóstico ou no acompanhamento de pacientes com doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Essas imagens representam imagens após a inoculação de leucócito em indivíduos normais. Nós podemos observar com clareza uma alta captação de leucócito pelo fígado e pelo baço, que é uma captação fisiológica. Entretanto, na região do abdômen não há captação, porque esse indivíduo é um indivíduo considerado rígido, normal. Do lado esquerdo aqui, podemos verificar um indivíduo portador de doença de Crohn, no ilho terminal. Observa que a imagem de 30 minutos já mostra uma concentração do leucócito nessa região, reforçando 2 horas após a administração a captação. Então, o título desse trabalho foi muito interessante. Os leucócitos marcados com tecnécio, a captação da doença de Crohn, poderia revelar uma doença subclínica? Aí é o grande ponto da técnica que utilizam o radioisótopo. É a precocidade do exame. Muitas vezes, esse indivíduo que apresenta uma captação, como está marcado aqui, não apresenta nenhum sinal e sintoma clínico. Estou dizendo de febre, diarreia, dor abdominal. Então, essas técnicas nucleares apresentam alta sensibilidade. Recentemente, num projeto multicêntrico envolvendo o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o Centro de Pesquisa do Albert Einstein, o Centro de Imagem de Bases Moleculares de Montevidéu, no Uruguai, a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e a Universidade Federal de Minas Gerais, estamos trabalhando com um peptídeo LITX1. O truncado é um peptídeo que tem poucos resíduos de aminoácido, 15 resíduos de aminoácido, para facilitar a síntese e baratear o custo. Esse peptídeo
foi isolado desta aranha, do veneno da aranha de Lycosa elitognata. Essa aranha, também conhecida como aranha marrom ou aranha de jardim. Esse peptídeo, que está representado aqui em verde, nós tivemos que fazer uma associação com o grupo quelante, que foi o grupo DOTA, para que pudesse ser marcado com galho 68. De novo, o galho 68 é um emissor de pósito, portanto, para realizar imagens de PET, de Positive Emission Tomography. Essa parte do trabalho foi realizada no Hospital Albert Einstein. Em seguida, esse peptídeo tem uma atividade antimicrobiana considerável. Em seguida, fomos até o Uruguai utilizar uma câmara PET de última geração para fazer os ensaios, os estudos de imagem de biodistribuição. Lá nós contamos com a colaboração do Dr. Eduardo Sávio, que muito nos ajudou. Isso envolveu um aluno de pós-doutorado do Albert Einstein, que foi até Montevidéu, permanecendo lá por 3 meses para realizar os ensaios. É importante dizer e salientar que toda a parte pré-clínica já foi finalizada. Aqui nós trazemos exemplos interessantes, né, de imagens onde desenvolvemos foco infeccioso. Podemos observar aqui que um foco infeccioso foi desenvolvido no animal com Staphylococcus aureus. Essa seta vermelha indica que após a injeção do peptídeo radiomarcado com galho, o peptídeo encontrou a bactéria, o Staphylococcus aureus, revelando, então, o ponto exato por imagem. Por outro lado, aqui é um processo asséptico, é uma inflamação, não tem a presença do micro-organismo. Esse resultado é negativo. Qual que é a importância desse processo? Hoje em dia, a grande dificuldade em se tratando de prótese óssea, prótese de joelho, prótese de quadril, é fazer o diagnóstico diferencial entre inflamação asséptica e infecção. Este procedimento poderá nos ajudar, e espero em tempo curto, porque já vamos iniciar os ensaios clínicos para nos auxiliar no diagnóstico diferencial entre inflamação e infecção. Para nós que trabalhamos muito com a imagem, é muito importante essa relação alvo-não alvo. Isso é como se eu estivesse comparando a captação da radioatividade deste lado, que seria o lado esquerdo, com a captação da radioatividade do lado direito. Observa que, neste caso da infecção, a relação foi da ordem de 5. Existem trabalhos na literatura, de Phillips e colaboradores, mostrando que quando a relação for igual ou superior a 1,5, ou seja, 50% mais radiação no foco do que no lado contralateral, nós podemos dizer que estamos diante de um poderoso agente de diagnóstico. Imagina que nós temos uma relação de 5. Então, isto vai nos abrir oportunidade de continuar investigando a questão de inflamação e infecção. Agora, vamos ao assunto em pauta, o assunto que nos interessa, né? Que seria técnicas nucleares podem ajudar a compreender os mecanismos envolvidos nos danos provocados pelo vírus SARS-CoV-2? Estudos recentes, publicados no New England Journal of Medicine, em final de março, início de abril agora, muito relacionado com os trabalhos chineses, com os pacientes internados na China e Wuhan, mostraram que o vírus penetra nas células pelo receptor ACE2. O que seriam esses receptores? Esses receptores nada mais é do que uma enzima de conversão da angiotensina. Está localizada na superfície da célula. São receptores de angiotensina 2. Quando o vírus entra na célula
por intermédio desses receptores, promove um down regulation, ou seja, reduz drasticamente o número desses receptores na superfície da célula. Ao reduzir, isso impede a conversão da angiotensina 2 em angiotensina de 1 a 7. A angiotensina 2 acumulada, já que ela não interagiu com o receptor, ela não se converteu em ângio de 1 a 7. Ela promove vasoconstrição, levando danos no coração, nos pulmões e rins. Por isso, nós temos presenciado inúmeras mortes de infarto de miocárdio, devido à infecção pulmonar, muito em função falência renal, necessitando de hemodiálise, muito em função do excesso de angiotensina 2, promovendo a vasoconstrição. Pois muito bem. E como que as técnicas nucleares podem nos ajudar na compreensão desses mecanismos envolvidos? Como nós já relatamos, nós temos muita experiência em marcação de moléculas. Então, poderíamos pensar na marcação desses peptídeos, como a angiotensina 2. O peptídeo angiotensina 2 ele é composto de 8 aminoácidos. E quando ele sofre a conversão no ACE2, ele converte num peptídeo de 7 aminoácidos, que é a angiotensina 1. Esse peptídeo angiotensina 2 tem uma ação vasoconstritora, como eu comentei. Esse peptídeo angiotensina de 1 a 7 tem uma ação vasodilatadora. Então, se nós marcássemos esses peptídeos, né, nós poderíamos fazer estudos farmacocinéticos dos peptídeos e de possíveis medicamentos, estudos de imagem utilizando os radiotraçadores. Eu me recordo que há 15 anos atrás, procurado pelo professor Robson Santos, do Departamento de Fisiologia da UFMG, diga-se de passagem, um dos descobridores da angiotensina, ele perguntou se haveria a possibilidade de marcação. E nós chegamos a marcar. Veja bem a estrutura da angiotensina 2. Ela tem vários grupos doadores de elétron, NH2, NH2, e o tecnécio, por ser um metal deficiente em elétrons, ele facilmente se ligaria a essa molécula. E nós poderíamos investigar a cinética da angiotensina 2 em condições de infecção de vírus. Mas logo com o vírus, coronavírus, SARS-CoV-2, talvez não. Porque existe um vírus SARS-CoV-1 de aves que teríamos condições de montar um modelo experimental e ele tem uma resposta muito parecida com o SARS-CoV-2 para que nós começássemos a investigar o mecanismo de interação que tanto envolve essa relação receptores, angiotensina 1, angiotensina 2 e, em última análise, o sistema renina-angiotensina. Eu acho que a nossa experiência de técnicas nucleares, de marcação de moléculas, poderemos começar um trabalho dessa natureza. Nós já temos, por intermédio do NCT de Terra Nanobiotecnologia, modelos experimentais com coronavírus de aves, onde poderíamos já imediatamente começar esses experimentos. Desta forma, eu gostaria de reforçar o professor Ideu, que é o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que nós devemos ficar em casa com a ciência. E o investimento na ciência é essencial. A ciência não admite pit stop. Não podemos parar para ver o que aconteceu. Nós precisamos ter um investimento constante na ciência. E prestar a nossa solidariedade aos profissionais de saúde e todas as outras categorias que estão na linha de frente. Seja o pessoal da limpeza urbana, seja o pessoal dos supermercados, seja todo este pessoal que está nos ajudando, né, trazendo os alimentos até as nossas casas. Evidentemente, uma solidariedade e um abraço fraterno a todas as famílias que perderam seus entes queridos em decorrência do Covid-19. Eu, neste momento,
Agradeço à CAPES pelas bolsas concedidas aos nossos alunos de pós-graduação, porque sem eles não teríamos nada. A CAPES é de fundamental importância para que nós possamos manter os nossos alunos no laboratório. Agradeço ao NCT Terranano, Theranosc Nanobiotecnologia, do qual somos pesquisadores. Agradeço também ao CNPq e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. E fica meu agradecimento à Silvia, à SBBN, por esse convite, e me coloco à disposição para esclarecer dúvidas, para responder a qualquer pergunta, claro que dentro do meu conhecimento, que possa surgir. Muito obrigado a todos, um agradecimento também aos nossos colegas, muito obrigado. Olá. Acho que eu gostaria de agradecer, então, a SBPC, parabenizar a SBPC pela essa iniciativa que conseguiu juntar várias sociedades, várias lives durante o dia, bastante interessantes. Agradecer a doutora Silvia, presidente da Sociedade Brasileira de Biociências Nucleares, por ter organizado esse painel bastante eclético, e o doutor Perrota deu uma boa introdução da onde eu vou seguir uma parte. O Valbert, sempre como um grande professor, maravilhoso na sua explanação, me poupou bastante caminho quando falou das imagens, e eu vou falar um pouco sobre... O Dr. Perrota falou sobre o reator nuclear, falou a estrutura geral do novo RMB, que não é só um reator, mas todo um centro de pesquisa. O Valbert sobre o Tecnésio, principalmente. Mas nós temos outros isótopos bastante interessantes, que são aqueles produzidos em ciclotrons, que são átomos radioativos que emitem pósitron, que é um elétron positivo. Esse pósitron, ao interagir com a matéria, gera um fóton, e esse fóton, através de um detetor específico, pode depois, por processos matemáticos e de computacionais, gerar uma imagem, e a gente vê a localização desse radioisótopo, do radiofármaco, onde esse radioisótopo está ligado, no organismo de uma pessoa, ou antes disso num animal, ou antes disso em um modelo celular. O professor Valbert falou do Centro Nuclear de Ciclotron do Uruguai. Eu vou tocar no assunto mais para frente. O Dr. Perrota falou sobre as dificuldades financeiras para se tocar os projetos na área nuclear, e a gente vai um pouco nesse tema. Esse é um reator nuclear que precisa de uma instalação bastante grande e complexa. Espero que todos estejam vendo. E do lado nós temos ciclotrons de diferentes tamanhos que permitem produzir esses radioisótopos, que são emissores de pósitron, e que tem como característica, ou alguns dos principais desses radioisótopos, são carbono 11, e a grande vantagem do carbono 11 é que ele é um elemento radioativo do principal componente das várias moléculas, dos vários fármacos que a gente utiliza. Então, substituir um carbono radioativo, um carbono natural de um fármaco por um carbono radioativo, eu posso, através de um processo de imagem, mais ou menos parecido com o professor Valbert colocou, acompanhar a distribuição desse fármaco dentro do organismo, avaliar quanto tempo ele permanece no organismo, quais são os pontos de ligação, os alvos moleculares que ele pode atingir. A gente tem uma complicação, porque a meia-vida do carbono 11 é bastante curta, 20 minutos, então é um processo complicado. Fábio, só um minutinho, não está aparecendo as imagens. Desculpa.
é o que a gente tem discutido esses dias, a tecnologia. Faltou fazer uma coisa, compartilhar a tela. Conseguem ver agora? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. E agora? Também não consigo ver. Bom, então... nós vamos sem imagem. Vocês me veem agora, pelo menos? Sim, você está aparecendo na tela. Então tá bom. Então a gente vamos sem imagem. Então enquanto o reator nuclear precisa de uma grande instalação para ser construído e várias áreas adjacentes ou instalações adjacentes, a parte de ciclotron é bastante mais simples e ela pode ser instalada dentro de um hospital. Nós temos vários tamanhos de ciclotrons, alguns tão pequenos quanto um diâmetro de 1 metro, 1,5 metros, que é colocado no hospital. O nosso, que existe aqui no Hospital das Clínicas, é um tamanho médio, precisa de uma instalação um pouco mais complexa, mas também está aqui no lado da Avenida Rebouças, com a maior tranquilidade, produzindo flúor, carbono, zircônio, cobre e galho. Com esses radioisótopos, a gente, então, principalmente carbono e flúor, que são não metais e que compõem várias moléculas biológicas e fármacos, a gente pode fazer a marcação e os estudos de biodistribuição. Infelizmente, como não vai dar para apresentar as imagens, mas nós temos 15 ciclotrons no Brasil, que foram instalados desde 2008, entre 2008 e 2010. Antes de 2008, nós tínhamos os ciclotrons da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e isso, no Rio de Janeiro e São Paulo, isso limitava bastante a utilização desses radioisótopos emissores de pósitron. Com a mudança da Constituição em 2008, nós pudemos, então, ter essa disseminação de ciclotrons basicamente em toda a costa leste do Brasil, em Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e agora Fortaleza, e dois colocados na região central, um em Belo Horizonte, um em Brasília, e conseguiu permear ou disseminar a utilização desses radioisótopos emissores de pósitron para marcação de moléculas em medicina nuclear. Isso aconteceu entre 2008 ou 10 até mais ou menos 2014, 15 principalmente, quando o dólar estava numa faixa de 1,70 até R$ 3,40 a conversão. E aí nós começamos a entrar na questão financeira. A 1,70, o professor Perrota, o Dr. Perrota falou dos milhões de dólares. Uma coisa é 500 milhões de dólares a 1,70, a outra é 3,40. Então, depois dessa instalação dos 15 ciclotrons, a gente basicamente parou o processo de novas instalações e licenciamentos por questões basicamente financeiras. A gente tem um outro problema, que desses 15 ciclotrons, 5 estão na Comissão Nacional de Energia Nuclear, em Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e 2 em São Paulo, 2 em universidade, uma aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina e o outro na PUC de Porto Alegre, e os outros 8 são privados. Os privados produzem basicamente FDG
que é para utilização para diagnóstico de tumor e enquanto os institutos de pesquisa passam a produzir outros materiais, mas mesmo assim com bastante dificuldade. Por exemplo, os institutos da CENEM, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento que tem, mas também com toda a dificuldade financeira, não conseguem evoluir para fornecer uma quantidade de radioisótopos que seriam de grande interesse para a área de química, para a área farmacêutica e mesmo diagnóstico, e ficam basicamente na produção de FDG e compostos de galho. A PUC de Porto Alegre e aqui a Faculdade de Medicina, a gente tem conseguido avançar um pouco mais, tanto por questões financeiras ou por expertises que a gente já tinha na área de pesquisa, por algumas prestações de serviço, isso acaba gerando algum recurso externo para bancar o desenvolvimento tecnológico que está associado. Mas a gente produz muito pouco ainda. Só para se ter uma ideia, eu tenho aqui uma tabela com 12 fármacos, mais ou menos, que a gente está produzindo, ou em processo de validação, ou em planejamento, e quando se diz planejamento, é alguma coisa que está já iniciada, estão sendo feitos os primeiros testes, e, em geral, desses 12, a gente tem o FDG, que todas as instituições produzem, o resto, cada um dos 10, 11 compostos, ou é um instituto da CENEM, ou é uma das universidades da PUC, ou aqui no Centro de Medicina Nuclear. Isso é muito pouco para um país com a capacidade intelectual ou de investigação que existe, e aí eu vou caminhar agora um pouco para a questão da multidisciplinaridade, né? O professor Walbert já colocou. A gente tem vários institutos, faculdades de farmácia, ou institutos de química, ou faculdades de química, que poderiam se beneficiar dessa produção de isótopos, dessas moléculas marcadas para testar novas drogas, que poderiam, por exemplo, validar drogas para o tratamento do COVID. Tá? Então, e o professor Walbert colocou também, de novo, uma questão bastante interessante, que é um modelo experimental que não é o COVID-2, e sim o COVID-1, que teria menos risco para o ser humano. Então, abre uma janela bastante importante. E a gente tem, então, depois, nesse sentido da possibilidade, um desconhecimento geral das pessoas, quando eu digo dos universitários, dos profissionais das outras áreas, quando a gente olha a sociedade nuclear, somos um grupo muito, muito pequeno, né, que está, o Dr. Perrotta também falou dessa questão da renovação. Nós renovamos muito pouco nosso grupo, em cada um dos institutos e entre os institutos. A gente tem conseguido algumas colaborações, alguns professores da área de química ou de física, e eu cito o professor Vitor Deflon, lá do Instituto de Química de São Carlos, a professora Ana Maria Ferreira, do Instituto de Química da USP, Coitiarac, também de lá, o Éder Rezende, que é um físico que está tentando produzir um equipamento de imagem que pudesse ser nacionalizado, o professor Ademar Lugão, do IPEM, quer dizer, esse já conhece a área nuclear, os outros estão entrando nessa área, trazendo a sua expertise para a gente desenvolver novas drogas, novos medicamentos, novos marcadores moleculares para conhecer a doença. Mas é um caminho muito longo, e para resolver esse caminho, ou para tentar encurtar esse caminho, nós tivemos que criar uma disciplina de pós-graduação em conjunto com a Faculdade de Farmácia da USP, porque o Centro de Medicina Nuclear está na medicina nuclear, a radiofarmácia está no Centro de Medicina Nuclear,
Então, para ter uma maior aproximação, nós criamos uma disciplina de pós-graduação. Estamos no segundo ano uma participação bastante interessante de profissionais das várias áreas do ICB, da farmácia e da química, e eles que nunca tinham ouvido falar de radiofármaco, que nunca tinham ouvido falar de traçadores moleculares e medicina nuclear, estão ficando bastante interessantes. Alguns já até se propondo a, quando terminar seu doutorado ou mestrado, eventualmente a mudar de área. E, nesse sentido, é um caminho árduo. E, voltando felizmente, a gente, de novo, não está aparecendo a imagem, mas o professor Valbert falou do grupo do CUDIM, do Uruguai, que é o ciclotron que tem lá, um centro de imagem molecular. Enquanto que nós fazemos com 15 ciclotrons, fazemos 2 radiofármacos, 4 no máximo, uma instituição, todos fazem FDG de novo, mas umas 4 ou 5 compostos mais, outros estão em validação ao teste. O CUDIM faz pelo menos 20 compostos, rotineiramente. São anticorpos marcados, nucleotídeos marcados, marcadores de hipóxia, marcadores de proliferação celular. Um grupo bastante pequeno, muito coeso, mas que tem uma história de radioquímica, a cátedra de radioquímica, que depois foi incorporado como radiofarmácia, existe há mais de 40 anos no Uruguai, mas de uma forma bastante intensa, como acontece na Argentina também. Acho que a gente tem um potencial fantástico na área nuclear, na área de radiotraçadores, emissores de pósitron, porque aí, de novo, nós temos flúor e carbono, principalmente o carbono, que seria interessantíssimo para desenvolver drogas, mas metais também, como zircônio e cobre, que podem ser bons traçadores para câncer. A gente gostaria de convidar vocês os ouvintes a adentrarem mais no site da SBBN, da Sociedade Brasileira de Biociências Nucleares, que é multidisciplinar, buscar os profissionais que estão lá e pedir colaboração. E é isso que eu gostaria de falar. Infelizmente, ficou devendo com relação à apresentação de alguns dados que eram bastante interessantes. Mas, se vocês queriam terminar com a imagem, eu queria terminar com uma imagem interessante, não sei se vocês podem ver. Eu estou no Centro de Medicina Nuclear, no Museu do Centro de Medicina Nuclear, com os equipamentos que foram instalados aqui na década de 1950. E a gente não tem futuro sem olhar para o passado. A gente só vai entender o futuro quando olhar para o passado. Então, queria agradecer aos participantes e aos colegas pelo convite. Adiciono as palavras do professor Valbert, os agradecimentos à FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que nos suporta com bastante recurso, né? Temos vários projetos aprovados, e a CAPES pela bolsa que são concedidas a alguns dos nossos alunos. Muito obrigado. Bom, muito bem, Fábio. Boa tarde a todos. Doutora Silvia Velasco, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com todos vocês, com o Perrota, com o Valbert, com o Fábio, e com vocês que estão nos escutando nesse momento, nos assistindo, para discutirmos um pouco as nossas visões, as nossas ideias, aproveitar um momento que é um momento difícil para todos nós. Estamos vendo situações estranhíssimas no nosso país. Eu confesso que eu jamais esperaria ter, digamos, verificar defesas de medicamentos através de discussões, inclusive ideológicas. Isso me deixa muito preocupado.
onde as avaliações técnicas científicas são deixadas de lado. Estamos falando sobre radiação e talvez algumas pessoas esqueçam detalhes importantes. Por exemplo, quando nós estudávamos no ensino médio, nos apresentaram uma tabela periódica, que hoje tem algo em torno de 118 elementos. E uma pergunta clássica que a gente faz normalmente é: desses 118 elementos, quantos radioisótopos nós conhecemos? E aí vamos analisando que cada elemento químico tem os seus irmãozinhos, conhecidos como os isótopos, e desses quais são os isótopos radioativos. E hoje nós temos, pasmem, 3.000 radioisótopos. 3.000 radioisótopos, de onde nós temos apenas 84 são naturais. Observem como o trabalho que um reator multipropósito tem para poder trazer esses radioisótopos que a gente não encontra na natureza, mas que nós utilizamos na pesquisa, nós utilizamos na prática médica, e é isso que nós gostaríamos também de lembrar a todos vocês. O outro aspecto importante é que, observem hoje em dia, muitas pessoas nos perguntam às vezes: a gente pode usar a radiação para a Covid-19, para fazer isso, para fazer aquilo outro? A resposta é que, quando nós conhecemos aquilo que a gente faz, a gente sabe até onde a gente pode ir. Se vocês pensarem bem direitinho, nós já utilizamos a radiação, e muito, para diagnosticar, né? Quando se vai verificar, quando se tem algum problema pulmonar, se usa o quê? Se usa um scanner, se usa uma tomografia, e que nada mais é do que uma aplicação evoluída dos conhecimentos de radiação. Então, observe que eu posso não utilizar para curar, mas eu posso utilizar para fazer o encaminhamento, um bom encaminhamento, um bom diagnóstico, leva a um bom trabalho de cura, muitas vezes, na melhoria da saúde, mas o caminho depende das ferramentas que utilizamos. Temos muita coisa para conversar. A Silvia me disse que hoje a gente pode ir até meia-noite. Eu acho que vocês não vão ficar aí até meia-noite, então, sendo assim, nós vamos tentar fazer com que andemos um pouco mais rápido. Me permitam apresentar, de uma maneira sintética, alguns aspectos que eu gostaria de explorar com vocês hoje, que está ligado à apresentação de como nós podemos fazer para trabalhar com a radiação, mas para fazer isso, eu gostaria, em primeiro momento, mostrar para vocês alguns slides. Espero que esses slides estejam sendo vistos, porque nós não tínhamos isso antes com o trabalho que estávamos desenvolvendo agora há pouco com o Fábio. E a ideia é de mostrar a vocês a biodosimetria e as suas aplicações do ponto de vista do nosso trabalho em termos de radiação. Observe o seguinte: quando há muito tempo atrás nós tínhamos a visão do corpo humano, normalmente, para que você entendesse o que estava por dentro do corpo, você precisava dissecar o cadáver. Você tem, por exemplo, Leonardo da Vinci, que apresenta há algum tempo esses desenhos que eram utilizados nas faculdades de medicina. E, algum tempo depois, você tem, em 1895, não faz muito tempo, são 125 anos apenas, a descoberta famosa dos raios-x. E observe o salto que houve. Um ano depois, na França, já era utilizada a radiação para diagnóstico. A famosa foto que vocês têm, em que podia-se ver por dentro, ou seja, você tem uma imagem sem precisar dissecar, seja a mão, seja o corpo, parte do corpo, o corpo como um todo. Isso foi fantástico, isso foi uma revolução. Em 98, 3 anos após, você tinha a radiação sem tantos cuidados de radioproteção, a radiação sendo utilizada para fazer diagnóstico seria a fluoroscopia daquela época. Observem que, não sei se vocês conseguem enxergar bem, mas isso que está com o amarelo é uma ampola de raio-x. E, logo em seguida, você tem uma visão, de uma fluoroscopia, onde se pode verificar a respiração. E observe, isso é um trabalho em Portugal, na Europa, onde o clima é bastante, digamos assim, pesado em termos de que as pneumonias, os estudos que eram feitos para se avaliar as condições de respiração das pessoas. Observem que as questões respiratórias
são, digamos, um mal que anda durante muitos anos afligindo a humanidade. Muito bem. Hoje em dia, você tem uma foto, por exemplo, imagens que podem ser vistas do metabolismo do corpo humano através de imagens como do PET, da tomografia por emissão de pósitrons, que foi tocada aqui e acolá pelos nossos palestrantes de hoje. Bom, a interação da radiação, como qualquer matéria, seja com o corpo humano, seja com a madeira, seja com qualquer objeto, ela faz com que haja uma transferência de energia. E essa transferência de energia, ela é algo que tem que ser muito bem controlado, quando possível, para que se evite determinados danos. Trabalhando com radiação, nós temos a possibilidade de fazer o quê? De medir essa radiação, de verificar se essa radiação está em níveis aceitáveis ou não, através de dosímetros. Mais adiante, nós temos o quê? Aparece o que seria o ponto principal da palestra de hoje, da biodosimetria. E a biodosimetria, ela vem ocupar-se de quê? De utilizar indicadores biológicos para tentar verificar condições de exposição. E aí, você tem vários estudos que foram apresentados até então. Antigamente, se estudava o que nós chamávamos de quê? De observações clínicas. Por exemplo, uma radiação aguda, você tem questões a depender da dose, vômitos, etc. Então, tudo isso pode ser usado como indicador biológico. Mas o que tipo de indicador nós estudamos mais? São indicadores que buscam analisar diferentes alterações que vão ocorrer a nível cromossômico. Por exemplo, situações como a que eu estou mostrando, que é cromossomos condensados, DNA condensado, ou seja, cromossomos endicêntrico, e pedaços de cromossomo que foram soltos devido à ação da radiação, como que vocês estão vendo nessa figura de uma metáfase de linfócito do sangue periférico. Outra maneira de avaliar é em outro momento, no qual você tem a formação de micronúcleos, ou seja, você interrompe a divisão celular e verifica se restos de cromossomo que têm formas como se fosse de núcleo, eles venham a ficar, e a quantidade desses micronúcleos vão permitir que você tenha uma noção de quanto foi esse nível de exposição. Bom, a gente pode, então, fazer o quê? Fazer uma correlação entre aquilo que a gente viu de indicadores por célula com a dose que foi exposta ou absorvida. Precisamos criar curvas, por exemplo, você tem curvas com aceleradores lineares, que vocês podem verificar por algumas produções feitas, inclusive do grupo de pesquisa que eu trabalho. Vocês podem fazer uma revisão de como a biodosimetria está sendo usada hoje em dia para se avaliar, tanto do ponto de vista trabalhista, como aplicações médicas, para auxiliar as avaliações de radioproteção, bem como de avaliações de efeitos da radiação em cancerologia, por exemplo. Então, de uma maneira geral, o nosso laboratório é um laboratório que faz parte de uma rede da WHO, ou seja, da OMS, Organização Mundial da Saúde, onde vocês têm vários locais no mundo, Rio de Janeiro, e esse ponto que vocês encontram analisados, mostrado no final, é onde fica o nosso laboratório no Departamento de Energia Nuclear. Bom, vocês têm também manuais que guiam determinados estudos para fazer o quê? Para usar esses bioindicadores como meios de avaliação, e, a partir de então, você tem a possibilidade de ver algumas referências nossas nesses locais. Bom, e para, digamos, concluir a apresentação de hoje, eu gostaria de mostrar rapidamente a biodosimetria utilizada para prognóstico de radiosensibilidade individual. Ademir, radiosensibilidade individual por quê? Veja, quando a radiação atinge uma célula, imagine que isso aqui é uma célula, não é esse homenzinho, isso é uma célula, você tem o quê? A radiação pode provocar algo que é reparado, não há problema, pode fazer com que a célula morra, também não será problema se muitas células não morrerem, mas ela pode ficar estranha. Aliás, como nós estamos hoje em dia, estamos muito estranhos com tudo que está acontecendo. O que pode acontecer com essa célula estranha? Ela não se divide, não vai ter problemas, ela pode ter determinadas informações que o sistema vai imaginar que é um corpo estranho, e aí entra o sistema imunológico para atuar, ou pode
criar situações que vão ser difíceis de controlar, e aí você tem células cancerígenas. A ideia é, usando protocolos de radioterapia, descobrir quem é aquela pessoa ou aquele paciente que se encontra, digamos, mais sensível ou menos sensível à radiação comparado com os demais. Fizemos, então, um modelo de estudo para fazer o quê? Para tentar ter um teste laboratorial que pudesse avaliar a radiosensibilidade individual para poder fazer, minimizar, mitigar os efeitos colaterais. E, para isso, a gente poderia otimizar o quê? Não somente o tratamento em si, como o acompanhamento do paciente. E o modelo que nós utilizamos foi um modelo utilizando a câncer de laringe, onde você tem, dentre os problemas maiores de efeitos colaterais, a rouquidão, a disfagia, que é a dificuldade de engolir, e a adenofagia. E o que fizemos foi que existem 2 métodos para fazer isto, de tratamento, a cirurgia, ou a radioterapia em câncer de laringe. Nós pegamos e começamos a trabalhar com estágios T1 e T2, que fazia com que não haja necessidade da cirurgia, e para isso você fica com apenas radioterapia com opção, e fizemos os estudos para analisar. Retiramos sangue, irradiamos esse sangue antes do tratamento e analisamos bioindicadores, que apresentamos aqui há pouco tempo. Em seguida, levamos isso para o nosso laboratório, fizemos uma avaliação do número de células que estavam após determinado tempo, esse tempo foi de 72 horas, essas células que estavam mortas, o percentual de células mortas, e pudemos, então, analisar a situação em estágios diferentes do tratamento. E, com isso, podemos verificar que os efeitos colaterais e a sobrevivência celular variavam de indivíduos para grupos de indivíduos, e notamos que aqueles indivíduos que apresentavam maior percentual ou maior condição de severidade de efeitos colaterais possuíam um índice de sobrevivência celular elevado. Observe que isso é muito importante. Isso não houve mudança de protocolo. Mas qual é a vantagem? Se eu sei disso, se eu sei a resposta previamente do paciente, eu posso, a partir de então, fazer determinadas adaptações no tratamento e, com isso, procurar evitar e até mesmo interromper o tratamento desse indivíduo. Observe que o que nós estudamos aqui foi a sobrevivência celular tão somente, mas trabalhamos já com micronúcleos, trabalhamos já com aberrações cromossômicas, e os resultados indicam de forma forte que nós podemos usar essa técnica como técnica que poderá ser utilizada laboratorialmente como parte do protocolo prévio de preparação do paciente. Isso é espetacular do ponto de vista de acompanhamento, de custos e toda uma infraestrutura que pode ser readaptada para que a gente possa ter uma maior eficácia no tratamento. O nosso grupo de trabalho faz parte de um grupo de trabalho maior, coordenado pela Agência Nacional de Energia Atômica, e esse grupo busca fazer com que a gente possa contribuir com guidelines para que a gente tente fazer com que os hospitais, os centros de tratamentos utilizem essas técnicas, essa metodologia para buscar mitigar esses efeitos. Ora, isso é algo que é importantíssimo numa época como nós estamos vendo hoje em dia. Observem bem, parem um pouco e pensem. Qual é o grande gargalo que nós temos hoje na Covid-19? É justamente a questão de que nós precisamos de tecnologia, sim, mas precisamos de tecnologia que possa ser o quê? Acessível. E isso implica em quê? Implica não em sofisticação, em ideias simples, objetivas e que possam ser rápidas, de sorte que você possa atender ao máximo de pessoas possível num tempo curto e dar resposta o suficiente para que os profissionais de saúde possam indicar, encaminhar os melhores tratamentos para os seus pacientes. Silvia, eu estava dizendo há pouco tempo que a gente poderia ir hoje até meia-noite, mas eu acho que não é possível. Então, sendo assim, eu me dou satisfeito, por enquanto, e estou à disposição para perguntas que vocês nos interessarem. Muito obrigado a todos. Perguntas? Estão me ouvindo? Sim. Okay? Sim? Sim. Sim. Só que precisa... Eu estou vendo a tela do Ademir ainda. Eu tela, ainda também. tela do Ademir. Ela me deu uma chance porque eu fiquei por último, deve ser isso.
Ademir, você pode tirar a sua tela? Assim, agora. Ok. Eu vou encaminhar duas perguntas. A primeira para o professor Valbert e a segunda para o professor Perrota. Então, a primeira pergunta para o professor Valbert é do Tiago Salazar, que é também um associado da SBBN, e ele pergunta se a radiomarcação de receptores, eu não sei se o ACE2, poderia ser ACE2. preditivo de suscetibilidade que a pessoa pode ter predisposição para a Covid-19. Olha, antes eu gostaria de fazer uma consideração que, antes da marcação, foi publicado um trabalho agora em abril de Salvador Moncada, do Hospital de Clínicas da Universidade de Barcelona, onde ele diz o seguinte, que, a princípio, foi disparado um alerta que as pessoas hipertensas que estavam em uso de losartana, que são bloqueadores de AT1, não ACE2, que, na verdade, é um receptor de angiotensina 2 também, deveriam pensar sobre a continuidade ou não do uso. Isso foi publicado inicialmente pelo The Lancet. Depois, Salvador Moncada entrou com outra discussão. Falou, olha, a questão do vírus, quando ele penetra na célula, ele utiliza o ACE2, que é o receptor de conversão de angiotensina 2 e angiotensina de 1 a 7. Ao fazer essa penetração na célula, ele promove uma down regulation, ou seja, você diminui a proliferação desses receptores na célula. Por outro lado, Salvador Moncada diz o seguinte, que quando você usa a losartana, que bloqueia o AT1, você também acumula angiotensina 2. E a angiotensina 2 acumulada poderia disparar uma mensagem para que novos receptores de AC2 fossem proliferados na célula. Portanto, nós teríamos uma ação não prejudicial, mas uma ação, de uma certa forma, benéfica, porque o dano pulmonar é muito provocado pela falta de oxigênio, pela vasoconstrição. A gente tem que pensar também o seguinte, se eu abro mais quantidade de receptores, eu posso também facilitar a entrada do vírus. Então, somente estudos posteriores, né, é que poderão esclarecer isso melhor. Isso antes de qualquer consideração sobre marcação. E se eu entendi bem, Silvia, a pergunta é se é possível marcar o ACE2, o receptor, com algum isótopo, é isso? Sim. É possível, por causa da natureza do receptor ACE2, é uma enzima. É uma enzima, né? Por isso que chama ACE2, enzima conversora de angiotensina. Então, é possível sim. Aí nós teríamos, esse estudo seria muito interessante, porque teríamos tanto a possibilidade de marcar a angiotensina 2, a angiotensina de 1 a 7 e também o receptor, que é o ACE2. E já existem animais nocaute que não expressam o gene que prolifera o ACE2. Então, seriam estudos extremamente interessantes, desde que nós dispuséssemos já dessas ferramentas, né? Ou seja, esses peptídeos radiomarcados. Seria muito interessante. É uma abertura de horizonte de investigação que nós poderíamos contribuir, sim, na compreensão desses mecanismos envolvidos no sistema renina-angiotensina. Não sei se ficou claro. Sim, ok, obrigada. A segunda pergunta é para o professor Perrota, do Almirante Zanella, do Ministério de Minas e Energia, e é uma pergunta um pouco longa, eu já passei para o professor Perrota, a respeito de se o RMB teria alguma possibilidade de entrar num novo programa.
Ao Brasil. Você pode repetir e responder? Pois não. Acho que a pergunta é se está prevista a inclusão do RMB no programa Pro Brasil que o governo está propondo para a fase pós-pandemia Covid-19. Para responder essa pergunta, eu volto um pouco atrás. Em 2009, 2010, nós fizemos, através do RMB, o que foi o projeto de grande vulto, e aplicamos esse projeto de grande vulto ao Ministério do Planejamento. E, à época, esse projeto, o RMB, foi aprovado, o empreendimento foi aprovado, e entrou no PPA do governo em 2011, 2012 já. Então, era o programa 12P1 RMB. Mais adiante, as primeiras verbas que nós sempre recebemos foi através do Ministério da Ciência e Tecnologia, FNDCT. Mais adiante, com as mudanças de governo, nós fomos incluídos no PAC, né, que era o Programa de Aceleração do Crescimento, mas nós não recebemos recursos efetivos. Sempre nós recebemos recursos através do FNDCT. Nós temos toda a característica para entrar em programas do Estado, porque é um projeto do Estado, é um grande empreendimento do Estado, com aplicação social direta, e a característica do RMB é que ele necessita esse investimento inicial, mas ele é autossustentável na sua forma, porque ele produz um produto que tem um grande volume, tem uma aplicação social muito grande, tem um recurso associado, e a diferença entre o custo e o recurso que é obtido, ele pode voltar diretamente para a aplicação e desenvolvimento tecnológico, na pesquisa. Então, ele pode se sustentar. Está sendo feito um estudo através da Fundação Getúlio Vargas que vai mostrar que o empreendimento é autossustentável para operação. Então, o que a gente precisa é um investimento que é grande no início do Estado, e o Estado precisa estar presente porque é um empreendimento nuclear, mas a comercialização, obviamente, não precisa, isso está na parte mais privada, mas certamente nós temos a característica para projetos de grande vulto do Estado e que são de longa duração. Nós estamos falando de 5 anos, não afeta um governo, afeta vários governos. Nós não temos ainda notícias se nós vamos estar ou não nesse programa, ou se vai existir esse programa, mas, com certeza, o RMB, que estava antes no PAC, tem toda a capacidade e característica de atender a esse novo programa brasileiro. Só uma complementar, né? Foi falado aqui da variação do dólar. Realmente, quando nós começamos o projeto, o dólar era 1,7 e hoje estava em torno de 5,8. 500 milhões de dólares é uma referência internacional. Obviamente, os nossos custos, em torno de 70% a um pouco mais, são em moedas nacionais, em reais. Então, o custo não é todo em dólar, né? Mas é a referência de valor a nível internacional para um empreendimento desse porte. Ok, Silvia? Ok, obrigada. É que eu tenho que aumentar o meu alto-falante aqui, porque eu acho que estava baixo para vocês, né? Tem uma outra pergunta que eu acho que não vai dar tempo de responder, que é a seguinte: uma pergunta para o professor Perrota, que está recebendo muitos elogios, e os outros também, e a nossa página está com muitas curtidas no Facebook, eu agradeço muito, ficamos muito contentes, a gente vai aprendendo, é a nossa primeira live, nós vamos fazer outras, porque eu acho que o pessoal gostou, e dá para aprofundar, todos podem aprofundar. E essa pergunta para o professor Perrota é uma aula, né? Qual a diferença entre núcleo e combustível do reator multipropósito e dos reatores PWR de Angra? Bom, é uma aula, e o professor Perrota... Vamos tentar simplificar em 2 minutos. Nós temos 6 minutos, porque nós temos que encerrar às 18 horas. Perfeito. Na realidade, assim, um reator funciona como um balanço de nêutrons. Os nêutrons incidem e fazem reações nucleares nos materiais que constituem o reator, né? E essa reação nuclear em cadeia é controlada através desses nêutrons. E o combustível nuclear que produz esses nêutrons pode estar de várias formas. Ele pode estar de uma forma de óxido, por exemplo, o O2 no reator de potência, e com enriquecimento de 4,3%.
mas a quantidade de urânio 235 é determinada para manter o reator crítico e a reatividade. E lá a gente quer ter potência, tirar potência, gerar calor. Então, os núcleos são muito grandes. Ao inverso, nos reatores de pesquisa, a gente quer alto fluxo de nêutrons, não quer gerar potência, a gente quer gerar alto fluxo. E aí a gente tem que colapsar o reator, fazer reatores extremamente compactos, e aí o enriquecimento do material combustível vai ter que ser aumentado, porque os materiais que a gente usa têm pouca quantidade de urânio nos combustíveis. Por exemplo, nós usamos uma liga de urânio silício dispersa em alumínio. A quantidade de urânio é pouca, então nós temos que elevar o enriquecimento para ter a reação em cadeia, ter a criticalidade e a operação do reator. Então, basicamente, reatores de potência são grandes volumes, em que você tem a temperatura, o sistema térmico que predomina, altas temperaturas, alto volume e enriquecimento baixo. Reator de pesquisa extremamente compactos, enriquecimento alto, combustíveis muito finos, são placas de metais, com revestimento metálico, temperaturas extremamente baixas, alto enriquecimento para manter a reatividade. No reator de pesquisa, nós queremos tirar os nêutrons, usar os nêutrons para produzir radioisótopos, fecho de nêutrons, produzir os testes de materiais, funciona como uma máquina de tempo para os materiais, por isso que o fluxo é maior do que os reatores de potência, e os reatores de potência grandes, só tirar, o processo principal é tirar a energia. Eu acho que em 2 minutos, talvez, não sei se eu consegui responder à pessoa que me perguntou. Bem, então nós temos 4 minutos, será preciso encerrar, porque às 18 horas nós temos outro tuitaço, convoco a todos para o último tuitaço do dia, depois das 18h30 ainda tem mais um painel. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos nossos apresentadores, ao Dr. Perrota por ter aceito o convite da SBBN e aos nossos 2 ex-presidentes da SBBN que seguraram nos últimos 24 anos, né, a sociedade, e o professor Valbert continua sendo nosso diretor científico, continua sendo a pessoa que aponta o caminho da ciência, da inovação, que tem um grande número de alunos que hoje são professores, muitos são membros da SBBN, fazem um excelente trabalho. O professor Valbert também é membro honorário da SBBN, é uma grande distinção para nós que ele tenha aceito esse lugar. Eu agradeço. E o professor Fábio e o professor Ademir também têm grupos de pesquisa. O professor Ademir tem um grande grupo, é um líder no Nordeste, né? E promoveu a SBBN no Nordeste, foi o nosso maior grupo, promoveu 2 congressos importantíssimos, é bem conhecido do pessoal da CENEM. Então, agradeço a vocês, agradeço principalmente ao pessoal do Facebook. Nós vamos continuar a nossa primeira experiência, desculpem pelas falhas técnicas, nós aprendemos muito nesses 2 dias, e muito obrigada à SBPC pela iniciativa, pelo apoio, por acolher esse painel, e por nos convidar para os fóruns e todas as atividades que nós temos participado ativamente desde 2015, quando nós entramos na SBPC. Eu, particularmente, sou da SBPC há 40 anos, sou membro individual, e entrei como estudante há 40 anos atrás. E é um grande orgulho trabalhar para a SBPC. Então, a todos, um grande abraço, e vamos para o tuitaço, e vamos em frente. Silvia, eu só queria ver se eu consigo mostrar a última imagem. Pode terminar com a sua imagem. Apareceu? Não. Nossa! O Fábio está convocado para o próximo painel. Ele vai dar uma aula. O pessoal tá bom. O pior é que na apresentação do Ademir, o sistema entrava e falava, eu vou derrubar a apresentação do Ademir. Eu falava, não. Tá bom, obrigado. Viu, Silvia, pela oportunidade. E só terminar sobre o AMB, o logo dele, que é Tecnologia Nuclear a Serviço da Vida. Ele realmente tem essa função. Obrigado a todos. Bom, agora nós voltamos. Agora apareceu sua imagem, Fábio. Então tá bom.
Se der tempo ainda, se estiverem ouvindo, essa é a parte de radioquímica, marcação, imagem na década de 70, e à esquerda, e aqui à direita a gente tem o novo, o que é o novo, o que é a nova radiofarmácia, novo sistema de marcação. Vejam a imagem do cérebro na década de 70 e agora em 2018. Perfeito, Fábio. É exatamente aquilo que eu mencionei. A ciência é a mesma, mas a tecnologia evolui. Cada vez mais a gente pode usar mais a ciência nuclear para benefício. Benefício da medicina de precisão. Excelente. Exatamente. Tá? Esse é o E aqui grande nós temos algumas E- imagens, eu acho que ainda está passando, de carbono 11 no cérebro, com PIB, marcador de hipóxia, tumor com zircônio e anticorpo. Então, são várias possibilidades. Perfeito. Obrigado. Bom, E aí, Silvio? obrigada, Foi bom? boa noite a todos. Obrigado. Foi boa bom, noite. Silvio? Antes de desligar, foi